Aleluia, glória a Deus, amém? Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Abra sua Bíblia em Salmos. O Senhor tem falado comigo sobre um texto muito conhecido de nós, já há algum tempo. Na última vez que eu ministrei, eu relutei de ministrar esse texto que eu vou ler. E aí o Senhor me deu outro texto, enfim, mas dessa vez eu precisei escrever sobre isso. E sabe aqueles dias que você escreve sobre algumas coisas? Não sei se você já passou por isso. Será que é isso? Não é? Enfim, né? Você tem certeza que é, mas você fica um pouquinho... Será que é ou não é? Aí eu cheguei hoje aqui na igreja, chegamos mais cedo para orar aqui, tiveram visão sobre alguma coisa parecida com isso. Eu falei, glória a Deus. Aí você falou assim, então é isso mesmo que é para ministrar. Então é o Salmo 23, quero que você abra lá, não vou ler o Salmo inteiro, mas tem um texto aqui, tem uma parte do Salmo que eu queria que o Senhor falasse ao seu coração, como tem falado ao meu coração, e a minha oração dessa noite é que, de fato, o Senhor, Ele traga provisão para a sua vida, amém? Provisão. E a provisão é da maneira que Ele quer, na maneira que Ele assim bem entende, mas que nós possamos, em nome de Jesus, entender qual é o nosso papel nisso tudo. E o Senhor possa nos dar aquilo que nós estamos realmente precisando. É essa a minha oração, a oração que eu tenho feito em casa. Diz assim, o Salmo 23, no começo do Salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, ou junto de águas tranquilas. O título dessa palavra, eu vou falar agora, senão eu esqueço, é leva-me para junto das águas tranquilas. É isso que o Senhor tem colocado no meu coração e tem falado comigo. Falou assim, preciso levar e quero levar. E o Senhor tem falado no meu coração, a águas tranquilas, as águas de descanso. E isso não significa que estaremos de férias. Muito embora eu estarei de férias daqui a uma semana. Graças a Deus por isso. Mas não significa que vamos descansar no Senhor, no sentido de não fazer nada. Sabe? Água de descanso, águas tranquilas, não significa que agora é bater o cartão espiritual e valeu. Daqui a uns anos a gente se fala. Não, significa muito mais do que isso. Mas antes de falar sobre águas tranquilas, quem escreveu esse salmo foi Davi. Quem foi Davi? Davi foi um grande homem de Deus. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi foi o homem que foi escolhido para ser rei de Israel. Davi foi filho de Jessé. Davi tinha vários irmãos. E o pai dele, Jessé, escolheu ele para ser pastor das ovelhas dele, das ovelhas de Jessé. Então Davi antes de ser rei, Davi foi pastor de ovelhas. Então Davi, quando escreveu esse salmo aqui, nós não temos a cronologia exata da idade de Davi, mas com certeza Davi já era pastor de ovelhas. Com certeza Davi bem sabia o que ele queria dizer, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, junto de águas tranquilas. Bem Davi sabia o que era isso, porque ele já era pastor. Então ele sabia da grande importância que tem a figura de um pastor de ovelhas. Um pastor que tem que ir lá cuidar das ovelhas, tomar ali todo um cuidado das ovelhas. Então o pastor é responsável pela saúde das ovelhas. É interessante isso que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas a saúde da ovelha, aquilo que depende da ovelha, todo o trato, tudo aquilo que depende da vida útil da ovelha, passa pelo cuidado do pastor. Passa pelo cuidado daquilo que o pastor tem sobre as ovelhas. Então Davi, quando escreve assim, o Senhor é o meu pastor, ele bem sabe o significado dessa frase. E não é uma frase solta ao vento, não é uma frase que a gente aprende quando a gente está lá no cultinho. É um dos primeiros versículos que eu acho que as crianças aprendem. Sim, foi o meu, pelo menos. Não sei se hoje ainda é. O Senhor é o meu pastor.
Que profundidade é quando você conhece a figura do pastor, você poder falar para si, o Senhor é o meu pastor. Sabe o que significa isso? Significa que toda a minha expectativa, toda a minha expectativa de vida, a minha expectativa como homem, a minha expectativa como pai de família, a minha expectativa como ministro de Deus, a minha expectativa como homem que trabalha no mundo secular, a minha expectativa com as coisas de reino, a minha expectativa de finanças, a minha expectativa de beber, a minha expectativa de comer, tudo é do Senhor, porque Ele é o meu pastor. Amém? A gente poderia aqui ficar falando talvez sobre dias, sobre o que é o Senhor ser o meu pastor. Mas eu queria que você já fosse entendendo aqui, quando Davi escreveu, bem ele sabia o que significa ser pastor, qual o trabalho, o que trazia de carga para ser um pastor, e o que a ovelha tanto precisava do pastor. Nós, como as ovelhas, mas eu olhei aqui as ovelhas, um animal, ela precisa do tamanho de uma ovelha normal, precisa de mais ou menos 70%, ele tem 70% do corpo deles feito de água. Então a ovelha ali, ela precisa ser de fato alimentada de água. Como nós também, nós, humanos, né, precisamos ser alimentados de água. Ali, uma média aqui no Brasil, tem aqueles que estudam, enfim, eu busquei alguma coisa sobre isso, dizem que você precisa ter, de fato, 2,5 litros a 3 litros de água por dia tomados. Eu não sei se você é como eu, mas eu devo tomar um copo de água. Eu tomo talvez 1,5 litro de café e 250 miligramas de água. Errado. Nosso corpo precisa de água. Você começa a perceber quando você vai no banheiro, você começa a perceber, eu preciso de água. Eu começo a ficar amarelo. Não sei se lá no serviço, lá uma das ações que nós fizemos lá para os empregados da empresa onde eu trabalho tomar água, foi colocar, não sei se você já viu isso nos banheiros, eu já vi isso em banheiro rodoviária, enfim, por aí, hotel, ter as cores do xixi, já viu isso? Como está o seu xixi? Então a cor lá, se tiver branquinho, está ok, se tiver meio amarelinho, se tiver meio quase um pouco bege e quase alaranjado, está mal. O teu rim não está funcionando. Então, a gente fizemos isso lá e deu muito resultado. Então, os empregados que começaram a perceber, eu preciso tomar água, e aí, enfim, foi uma das ações que a gente fez lá. Então, nós de fato precisamos de água. Assim como as ovelhas, precisamos de água. A água, ela é essencial para a nossa vida. E quando nós trazemos isso para a figura aqui do nosso mundo, nosso contexto, do reino espiritual, a água é o Espírito Santo de Deus, é figura do Espírito Santo de Deus. Então, assim como nós precisamos de água todos os dias, e como a ovelha precisa de água, nós também precisamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sem Ele, nós não conseguimos andar. Sem a figura do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos conquistar nada. Nós não conseguimos ter saúde, porque uma das características da água é dar saúde para o corpo, é dar saúde para o nosso corpo físico. A pessoa sem água, ela fica sem força, fica precisando tomar soro, ela não consegue andar, fica debilitada, ela não consegue fazer nada. A pessoa que fica, vocês já viram esses documentários, que pessoas que ficam não sei quantos dias sem tomar água, quão mal ela sai daquela situação que ela estava, seja de cativeiro, seja sei lá do quê. De fato, nós precisamos ter água. De fato, no reino espiritual, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus nos guiando todos os dias. Então, quando Davi escreve aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Davi bem sabia o que significava isso. Lá no texto de Mateus 5, 6, Jesus nas bem-aventuranças fala: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, bem-aventurado, feliz aquele que tem fome e sede de justiça. É feliz, é bem-aventurado. Isso traz para nós um sentimento de que se eu não tiver sede, se eu não tiver fome, alguma coisa está errado. E eu quero em nome de Jesus, a primeira questão que nós devemos entender aqui é:
como está o meu nível de sede, meu nível de fome perante o Senhor. Como está o meu nível de sede? Como está o seu nível de sede? Como que está a nossa expectativa perante o Senhor? Como que está a nossa expectativa de sermos saciados diante de Deus? Porque a palavra de Deus diz que é bem-aventurado, é feliz aquele que tem sede. Continuando o texto aqui, quero que você abra em nome de Jesus. Abra nada não, eu que vou falar aqui. Vou pular um texto aqui. Davi, quando escreveu isso, ele sabia que, 2 pontos aqui, que só Jesus é o verdadeiro bom pastor. E o segundo ponto, só Jesus sabe aonde encontrar as águas de descanso. Quando Davi começa o texto, Senhor é o meu bom pastor, e lá no 3, no 2, ele fala assim, leva-me. Ele deixa claro duas coisas. Primeiro, o bom pastor é Jesus. E segundo, só quem sabe aonde tem as águas é Jesus. Sem Jesus nós não encontramos a água. Sem Jesus nós não encontramos aquilo que nos faz trazer, saciar a nossa sede. Sem Jesus não tem caminho. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus não estiver conosco, se Jesus não estiver ali nos guiando, se Jesus não estiver nos direcionando, não há como. E aí eu volto a falar uma coisa que eu tenho falado aqui. Sem intimidade com Deus, sem ouvir Deus falar, sem ter a oração nossa feita durante todos os dias, sem ter a busca de Deus, nós não vamos conseguir chegar. Eu não vou conseguir chegar, você não vai conseguir conquistar aquilo que você tem tão desejado. Sabe, queridos, a palavra de Deus é clara quanto a isso. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos ter o Senhor como evidência, nós precisamos buscar o Senhor no amanhecer, precisamos buscar o Senhor. A palavra de Deus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus. Sabe, sem intimidade com Deus, sem ouvir Deus falar, nos dias ruins nós vamos padecer. Eu tenho falado isso, eu falei isso esses dias que passou também, de novo. Falei assim, nos dias ruins, nos dias maus, nos dias que está tudo errado, aquilo que nos fortalece é a palavra de Deus, sem sombra de dúvida. Aquilo que nos fortalece é, sem sombra de dúvida, ligar para o irmão e pedir para ele ligar. Isso é verdade. Mas aquilo que nos deixa muito fortes é lembrar das nossas experiências que tivemos com o Senhor. É lembrar que um dia o Senhor falou comigo, um dia o Senhor fez, um dia o Senhor mostrou, um dia o Senhor mudou alguma situação, um dia o Senhor fez um milagre, é lembrar dos grandes feitos de Deus para nós. No dia da dificuldade, no dia da angústia, no dia que você fala assim, será que vai? Aí você fala assim, mas espera aí. Deus um dia fez lá atrás, Ele vai continuar fazendo hoje. Em nome de Jesus, porque Ele não mudou. A posição de Deus, ela não mudou, ela continua a mesma, ela continua no mesmo lugar. Talvez a nossa posição perante Ele que mude. A passar dos anos, quem muda somos nós. Não é o Senhor. A passar dos anos, eu não sei se você tem um dia de igreja, se você tem 10 anos de igreja, mas a passar dos anos, quem muda perante o Senhor somos nós. Ele continua sendo o bom pastor. Ele continua lá. Então as nossas experiências lá no passado vão nos fortalecer hoje. E aí eu te dou uma dica. Você quer ter sua vida sendo sempre fortalecida no Senhor? Busque no Senhor experiências hoje. Busque hoje as experiências com Deus, para que daqui a 1 ano, 2, 3, 4, você possa falar, eu tive, então Deus vai fazer. Eu tive cura em casa, então Deus vai curar. Eu tive porta aberta, onde ninguém dizia que ia abrir, e Deus abriu. Então hoje eu posso falar, Deus dá. Deus abre a porta. É difícil, não, mas Deus fez. Se Deus fez comigo, por que não vai fazer com você? Mas devemos buscar experiências com Deus. Sem experiências com o Senhor, nossa vida ela fica quase que nua. Fica rasa. Fica rasinha. Um vento que bate, a gente já dá uma mexida. Se os nossos pés não tivermos firmados na rocha, o que diz o Senhor? O Senhor compara o homem prudente ao homem imprudente. O homem imprudente é aquele que constrói a casa sobre areia. Constrói a casa sobre areia, gastou tempo, gastou dinheiro, gastou tudo. Tudo. Construiu a casa.
Bateu a chuva, bateu o vento, o que aconteceu com a casa? Não, o que aconteceu com a casa? Caiu. Aí o Senhor compara o homem prudente, aquele que constrói a casa sobre a rocha. Gastou tempo, gastou dinheiro, gastou tudo, mas bateu a chuva, bateu os ventos e a casa permaneceu. Aqueles que confiam no Senhor, eles permanecem. Permanecem em nome de Jesus, nós vamos permanecer. Em nome de Jesus, você vai permanecer, eu vou permanecer, as minhas filhas irão permanecer no Senhor. Ontem eu falei isso lá em São Paulo para a Bruna, para uma pastora de aclimação, estava conversando comigo, eu falei, Bruna, é o seguinte, nossos filhos vão permanecer, em nome de Jesus. Passamos por lutas, passamos por incertezas, passamos por medos, passamos por tudo isso. Porque parece que a gente não para, nós passamos por tudo isso. Mas eu falei, Bruna, ela ficou falando lá tantas coisas que eles têm passado, tantas dúvidas, enfim. Eu falei, vou te dizer uma coisa, eu vou falar o que eu falo para mim, eu vou falar para você, os nossos filhos vão permanecer, e vão dar fruto, e vão olhar para trás, vão dizer assim, os meus pais oraram, e nós estamos aqui porque alguém orou. Em nome de Jesus, vai ser assim também com você. Em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Busque experiências com o Senhor. Busque experiências com o Senhor. A ovelha, ela tem 3 tipos de fontes de água. 3 tipos. Primeiro, ela toma água quando a água fica no orvalho. Como que eu anotei aqui? O orvalho na relva. Então o orvalho, ela cai na relva lá durante a madrugada, então ela pode beber daquela água que fica na relva. E ela pode beber também das nascentes e pode beber também de poços. Mas o primeiro orvalho na relva, o que significa isso? Significa que logo de manhã, logo cedinho, antes do sol nascer, se a ovelha sair para o pasto, ela pega ainda aquele orvalho na relva, então ela come, ela toma aquela água, ela já se alimentou de água, ela já está bem. Antes do sol nascer, antes do dia começar, a ovelha bem sabe que se ela chegar primeiro lá, ela vai ser saciada. A ovelha, em tempos de não muito calor, ela pode ficar até 7 meses sem tomar água mesmo. Só comendo da relva, só se alimentando ali do que fica sobre a relva, o orvalho que fica na relva. Então ali logo de manhã, tem uma música que diz que logo eu não vou fazer isso. Logo de manhã, quero te buscar, isso aí. Teu amor sentir, é isso, eu não vou fazer isso com vocês. Então é isso, logo de manhã, tua voz ouvir. Queridos, vou te dizer um negócio, é difícil acordar cedo, viu? Eu bem sei o que estou falando. Mas quando a gente acorda cedo, parece que as coisas andam mais rápido. Parece que as coisas acontecem. O John Wesley, ele falava uma frase seguinte, ele orava 1 hora e meia por dia. 50 anos, 60 anos a média lá de ministério dele, enfim, depois você estuda lá, John Wesley. O cara trouxe na Inglaterra um avivamento. Ele orava lá, todo dia de mais 4h30 levantava. E ele falava assim, se no dia que eu tenho que fazer muita coisa, eu tiver que encurtar o meu tempo de oração, ele falou assim, não, então eu vou fazer ao contrário. O dia que eu tiver que fazer muita coisa, eu acordo mais cedo, porque eu oro mais. Então, ao invés de 1 hora, eu oro 1h30, oro 2. Porque eu sei que quando eu for resolver aquele problema difícil, vai estar, já aconteceu. Porque Deus vai na frente. Grande homem de Deus, trouxe o avivamento, até hoje é falado sobre isso, até hoje é estudado sobre ele. Gastava tempo orando, de manhã lá no começo do dia. Faça como a ovelha, amém, queridos? Coma da água ali que está ali no orvalho, ali na relva, ali, sabe? Aquele primeiro. E o segundo e o terceiro são como poços profundos e nascentes. Do primeiro, ele basta a ovelha sair mais cedo e se alimentar. E ele vai se alimentar. Do segundo e terceiro meio de se alimentar, fontes de água aqui, a ovelha precisa do pastor. Ou para guiar para nascentes, ou para fazer o poço.
E o interessante é isso, porque há tempos, há épocas na nossa vida que a gente pode acordar cedo, mas talvez não vai ter mais aquele orvalho. Você vai precisar ir para as nascentes. Você vai precisar ir para os poços. Você vai precisar de um pastor. Você vai precisar não do pastor Evandro, do pastor Sandra, também, mas do pastor que é Jesus. Da figura do pastor de Jesus, do Jesus para te guiar para as águas tranquilas. Em nome de Jesus. Cadê eu aqui? Abra sua Bíblia em nome de Jesus em João 14. 14, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amares e guardares os meus mandamentos. Sabe, uma das grandes características da ovelha, quando ela precisa que o pastor a leve para fontes de água, ou ela leve ela para as nascentes, ela precisa obedecer. Obedecer a voz do pastor. Obedecer à ordem do pastor. Ela precisa obedecer. Você sabia? Eu fiquei quase craque nesse negócio de ovelha, porque tem um livro muito bom, né? Você já leu? Está no meio. Quase craque nesse negócio de ovelha, porque existem ovelhas que elas são rebeldes. Interessante isso, né? Eu não sabia disso. Existem ovelhas que são rebeldes. Ovelhas que não obedecem à voz do pastor. Ovelhas que não obedecem, que elas ficam rebeldes, elas não vão para o caminho onde elas têm que ir. Preferem ir para outro, preferem parar em outro, preferem comer em grama ruim, preferem tomar água suja do que água limpa. Dá para acreditar nisso? Você consegue imaginar aquele bichinho todo branquinho, todo bonitinho, e o pastor falando, é aqui que é água limpa, e a ovelha não, quer ir lá para a água suja. A ovelha faz isso. E outra, uma coisa muito mais interessante é de que tem horas, e o pastor luta para essa ovelha, luta, vai atrás, faz tudo. Mas quando não tem jeito, aí o pastor fala assim, então é o seguinte, eu tenho que deixar ela. Porque se eu não deixar ela, outras vão também. Outras vão junto. Então chega uma hora que o pastor assim, vai tomar água suja, vai lá. Se ficar doente, depois eu trato você, mas vai. Porque eu vou cuidar das outras. Porque se eu ficar só olhando você, as outras vão também tomar água suja. Interessante isso, que comparar conosco é muito semelhante. É por isso que é por isso que a palavra nos compara como ovelhas. Quantas vezes o Senhor fala para nós, vai tomar água limpa. E a gente fala assim, não, vou tomar água suja. Vai tomar água da fonte limpa. Não, Jesus, prefiro naquela lá, que é mais perto. Mas vai na outra, que é mais longe, mas é limpa a água. Eu prefiro ir um pouco mais aqui, ó. Se eu for aqui, é mais perto. Vou gastar tempo, dinheiro, gastar esforço. Não, eu vou aqui mesmo. Geralmente, quando a gente corta caminho, quando a gente pega atalhos, a água é ruim. Geralmente, quando a gente pega atalhos, a água que a gente vai beber é ruim. Então, em nome de Jesus, que nós não peguemos atalhos, amém? Não pega atalho. Obedeça a voz do Senhor. A palavra de Deus diz lá em 1 João 5, de 1 a 3, diz assim também, todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama, que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Nisso conhecemos quando amamos a Deus. Nisso conhecemos quando amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Você quer saber se você ama a Deus? Como que está a sua obediência aos mandamentos do Senhor? Como que está a sua obediência? Como que está a minha obediência? Meu irmão, vou te falar um negócio. Essa palavra passou tanto em casa que você não tem nem ideia. Quanto que está quanto está a sua obediência diante do Senhor? Como que está? Passa uma análise aí na sua vida durante 10 segundos. O Senhor voltasse hoje, batesse na porta. Vim te buscar. E aí? Como que está
Que água você tem bebido? Que água nós temos bebido? Que água, que saúde nós temos no nosso corpo? Ontem a gente estava numa reunião lá em São Paulo com o Teco, e aí teve uma questão lá na reunião, eu falei assim, é uma frase que eu gosto também, eu falei assim, olha, eu prefiro chegar no céu e Jesus falar assim para mim, Nando, por que você não fez isso? Você podia ter feito. Você podia ter feito, que bobeira. Perdeu tempo, podia ter feito, mas entra no gozo do seu Senhor. Do que chegar no céu e Jesus falar assim, Nando, por que você fez isso? Agora não dá mais. Não vos conheço. Então eu prefiro, se for errar, num bom sentido, pelo excesso. Tem que acertar tudo. E é quando a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus e praticar os seus mandamentos, é praticar todos, não só aqueles que nós gostamos, mas é todos. É interessante quando a ovelha, ela está no caminho lá e ela sai do caminho, o pastor vai lá e chama a ovelha, vai buscar a ovelha, mas chega uma hora que o pastor assim, ou eu cuido de um, eu cuido dos 1000. Então o pastor fala, então vai, bebê. E é assim que Jesus faz com a gente muitas vezes. Ele fala, não namora, não namora, não namora. Aí o cara namora. Então vai, então agora namora. Aí não dá certo. Aí o cara volta, não deu certo. Aí o pastor fala, tá bom, vem cá, filho, vem cá, tal. Você bebeu muita água suja. Agora você vai ter que, fazer uma lavagem. Não é assim? Aí Jesus fala assim, não compra tal coisa, não compra, isso é para as mulheres, que os homens não passam por isso. Os homens ao contrário, compra. Não compra, não faz, não compra isso, não compra aquilo, e aí fica lá. E aí vai e faz, e gasta lá 10 vezes no cartão de crédito, e vai e faz a compra, aí depois, assim, eu fiz a compra. Então agora vem cá, agora você comeu muita água suja, tomou muita água suja, né? Então agora você tem que ir, vai fazer a lavagem, vai pagar o banco, vai, não tem jeito. Não tem jeito, vai ter que passar um tempo aí. Mas o pastor, ele pede, ele clama pela ovelha. Chega uma hora que a ovelha não quer saber. Não quer saber. E no Romanos, isso eu queria que você abrisse. Romanos 13, versículos de 1 a 4. Paulo falando aqui para os irmãos de Romanos. Paulo fala assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Um dos grandes exemplos disso que eu tenho para mim você imagina você vindo na estrada, 120 por hora, tá lá, a milhão, 3 horas com o pé lá embaixo. Aí lá na frente, assim, imagina comigo. Você está vindo na estrada, sem ninguém na estrada, você vindo lá. Você não fez nada de errado até agora, mas você está lá. Aí lá aparece uns 2 quilômetros na frente um cara de 60, talvez de 1,70 m, 60 quilos, baixinho, franzino, com colete escrito Polícia Rodoviária. E um bonezinho. Lá na frente, aquele abençoado sai da onde ele fica, e você vindo lá, você vai até na esquerda. Você que nem eu vou na esquerda. Já para evitar de andar na direita, porque geralmente quem na direita quer, então para aqui, vamos ver alguma coisa. Então vai lá no final da pista, de trás de um caminhão, assim, para ele não te ver, só para não ter medo de parar. Mas aí você vai lá, ele vai no meio da pista e só levanta o braço, assim, Você já sabe. Tem que parar. Tem que parar, não tem? Vai você não parar. Você pode estar vindo com uma carreta a 80, que nem esses abençoados andam por aí na Anchieta.
Ah, 80 por hora, 100 por hora. Carregada, pesada. Não interessa. Não interessa se você não fez nada. Não interessa. Não interessa se está IPVA pago, tudo em dia. Não interessa. Não interessa. Se passou lá aquele cara franzino, magrinho, no meio da noite, na chuva, talvez. Levanta o braço, aponta para o teu carro a lanterna, assim, levanta o braço, meu irmão. Você vai ter que parar. Ele é a autoridade naquele lugar. Se você não parar, você pode preparar. Ou ele vai mandar uma viatura atrás de você, um helicóptero, sei lá. Com certeza vai vir uma multa. Talvez 2. Desacato e de velocidade. Sei lá. Não sei quantas multas virão, mas que vai vir, vai vir. Então ele é a autoridade sobre você. Existem autoridades sobre nós, autoridades espirituais, autoridades de igreja, autoridades de serviço. O teu chefe é a autoridade sobre você. Autoridade. Ah, é sério mesmo? Sério. Ah, eu tenho que respeitar, mas ele não é cristão, mas ele é autoridade. A palavra de Deus diz que as autoridades são constituídas por Deus. Então seja sujeito à autoridade, ele é a autoridade. Ah, mas o síndico do prédio é autoridade. Né, Camila? O nosso síndico lá é a autoridade do nosso prédio. Gente boa. Autoridade. Obedecer ele lá. Autoridade, a gente está sendo tratado. Intimidade com Deus lá. Tratado. Autoridades. Nós temos que respeitar as nossas autoridades. Autoridades com Deus. Então quando a ovelha chega, o pastor chega para a ovelha e fala assim: ovelha, você faça isso, obedece. Então vamos obedecer, amém, queridos? Quando Jesus fala em nome de Jesus, quando Jesus fala, faça aí, comece a orar, ore. Comece a jejuar, jejue. Comece a perdoar, perdoe. Comece a fazer coisas que devia estar sendo feitas lá atrás. Então faça. Recomece algo que você já começou bom e parou. Então recomece. Deixa aquela menina. Para de falar mal dos outros. Para de criticar. Em nome de Jesus. Comece a vir aos cultos. Tem coisas que Jesus fala, como o bom pastor fala para a sua ovelha, constantemente nos nossos ouvidos. Vá numa pequena família. Dê o dízimo. Honre teus pais, honre teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam alargados, para que teus dias sejam extensos, para que você viva muito sobre a terra. Honre teu pai e tua mãe. São coisas que o Senhor tem colocado em nossas vidas, são coisas que o Senhor tem já escrito na palavra, e tem outras coisas que o Senhor tem falado ao seu coração e ao meu coração, mas muitas vezes, quantas vezes eu mesmo fui a ovelha que não quis beber água limpa, fui a ovelha que quis beber água um pouquinho mais suja. Ah, qual o problema de ter lá 2% de impureza? Qual o problema de ter 10% de impureza? Qual o problema? Que problema é que você vai ingerir? Você pode morrer espiritualmente, você pode morrer. Qual o problema de você ficar frente à televisão 00:30? Qual o problema? Está zapeando lá, um monte de coisa que não presta na televisão. Qual o problema de você ter o WhatsApp aí, tudo bloqueado? Tem cara que tem senha, até para atender o telefone, tem senha. Qual o problema? Então, meu irmão, é assim, é a obediência. A ovelha precisa ser obediente ao Senhor. Se o Senhor tem falado ao seu coração para você começar a fazer algo, em nome de Jesus, comece. Deixe de beber água suja e comece a beber água limpa, amém, queridos? Porque o Senhor tem vida para nós. O que o Senhor mais deseja é que a ovelha fique sadia, para que ela viva durante muitos anos. Você quer viver bem? Você quer viver muitos anos? Você quer viver tua vida dando fruto? Você quer viver? Então, em nome de Jesus, comece a ouvir a voz do Senhor e comece depois a obedecer a voz do Senhor. É interessante, aí voltando para Salmos, aí a gente começa a entender um pouco mais a profundidade que tem esses 2 versículos apenas. Desculpa, fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em vastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. É o Senhor que faz isso. Mas para isso nós não podemos ser rebeldes. Para isso nós não podemos ser donos de si. Donos do eu tomo eu aconteço, eu não abro a minha vida, eu não exponho meus problemas, não. Deixa Deus te guiar, amém, queridos?
E para a gente encerrar, a palavra de Deus, eu queria que você abrisse também Efésios 4, versículos 17 e 19, os dois últimos versículos, assim. Abre aí. Isso aí. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Pela dureza do seu coração, os que tendo tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E aqui Paulo fala assim, tendo se tornado insensíveis, sabe, irmão? Em nome de Jesus. Uma grande característica de uma boa ovelha é ser sensível à voz do seu pastor. Amém? Em nome de Jesus. Ser sensível à voz. Seu coração tem que ser um coração sensível. O nosso coração tem que ser sensível. Porque quando Paulo fala assim, eles se tornaram insensíveis, significa que não tinha mais valor. Você tem alguma parte do seu corpo que é insensível, que você já está lá, já machucou, já fez lá ferida, está insensível. Você pode bater, pode fazer o que for, pode passar de novo, pode arranhar, pode ser o que for. Não tem dor. Está insensível. Muitos de nós ainda estamos insensíveis à voz de Deus. E aí o bom pastor, ele fala lá, tome da água certa, tome da água pura. Só que o coração tão insensível, ele não consegue discernir o que é a voz de Deus. E o Senhor, ele não tem como te alimentar. Você já parou para pensar nisso? O Senhor não tem como alimentar a ovelha, o pastor não tem como alimentar a ovelha, se a ovelha não obedecer. Se a ovelha não obedecer à voz do pastor, não tem como alimentar a ovelha. Não tem como dar a ela água para que ela tenha vida e vida em abundância. Não tem como ela ter água no corpo dela. Não tem. Então eu queria orar com você, queria orar hoje sobre isso. Queria orar em nome de Jesus para que o Senhor que nos dê água e água boa. Em nome de Jesus. E o Senhor, como falei no início, Senhor, Ele tem provisão para nós. Provisão. O Senhor tem água, o Senhor jorra água, o Senhor, Ele tem água viva para nós. Quando Jesus chegou lá e conversou, lá deixa eu ver se eu anotei aqui, em Lucas 8, se eu não me engano. Não anotei. Anotei não. Lucas 4. A mulher de Samaria, quando Jesus conversou com ela, Jesus chegou para ela e falou assim, me dá água para beber. A mulher falou, não, sim, como você sendo judeu, como que vai pedir água para que eu possa te alimentar? Depois você lê lá em Lucas 4, uma linda história. Aí Jesus falou para ela, se você soubesse quem te pede água para beber, você nunca mais te teria sede. Se você bebesse água de mim, nunca mais teria sede. O Senhor tem água boa para nós. O Senhor tem água que vai te renovar em nome de Jesus. O Senhor tem água que vai trazer cura para o seu coração. O Senhor tem água que vai trazer cura para o seu físico. O Senhor tem água, vai trazer cura para a sua mente. O Senhor tem água, vai trazer cura para os seus filhos que estão lá no cultinho. Ou teus filhos que estão lá na sua casa que não vieram com você hoje. O Senhor tem água para trazer cura para o teu esposo que está em casa. O Senhor tem água para a tua esposa, para curar a sua esposa que está em casa. O Senhor tem água para nós, amém, queridos? Basta que nós possamos ouvir a voz dEle e obedecê-lo, amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Queria que você fechasse seus olhos. Não vou te chamar aqui na frente hoje não, porque tem a mesa da ceia, mas feche seus olhos. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Sabe, querido, você veio aqui, você participou do louvor, participou da ceia. Talvez você está com tantas questões no seu coração e tem coisas que só o Espírito Santo de Deus vai responder, vai te trazer clareza. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos. O Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar antes que você
tenha começado a se arrumar para vir para a igreja, Ele já estava aqui te esperando. Antes de você falar assim, eu vou hoje, Ele já estava aqui te esperando e não é brincadeira. Então, em nome de Jesus, coloque as suas questões diante do Senhor aí. Coloque aquilo que está no seu coração. Bote diante do Senhor. Que ovelha você tem sido? Que água você tem bebido? Que água tem te alimentado? Talvez seja uma água boa. Talvez durante alguns anos até a água foi muito boa. Mas depois de algum tempo não foi mais. Se puder apagar a luz, eu agradeço. Talvez você tenha aí no seu lugar imaginado tantas coisas. Você veio aqui talvez buscar uma resposta para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho. E talvez a resposta que eles estejam precisando é você. Então, em nome de Jesus, assim como eu orei em casa, eu queria orar por você. Assim como eu tenho orado esses dias, que o Senhor, Ele me traga alimento, que o Senhor sacia a sua sede, que o Senhor, Ele te abasteça da água pura, da água que te traz vida. Então, em nome de Jesus, você que entendeu, você que quer essa água, talvez você nunca tenha feito essa oração. Você veio numa igreja evangélica, mas talvez você tenha até dúvida da sua salvação, ou talvez você nunca tenha feito essa oração aqui agora. Mas você reconhece que você precisa dessa água. Você reconhece que você precisa começar a beber da água limpa. Então eu queria que você levantasse sua mão. Onde você está? Só levante sua mão. Em nome de Jesus. Levante sua mão bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor, porque... Mais alguém quer receber Jesus hoje como Senhor e Salvador na sua vida? Levante sua mão bem alto. Você levantou. Queria que... Eu sei que eu não ia pedir para vocês virem na frente, mas eu queria orar por vocês aqui. Você pode vir aqui na frente, meu irmão? Você pode vir aqui na frente, em nome de Jesus? Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Você que levantou a mão aqui desse lado, vem aqui na frente. Queria orar por você. Pode vir. Em nome de Jesus. Venha mais aqui, glória a Deus. Deus é muito bom, né? Pode alguém ficar com eles aqui? Tem mais alguém que levantou a mão hoje pela primeira vez? Glória a Deus. Isso aí, pode vir, meu irmão. Vou esperar você chegar aqui, porque esse culto foi para você. Jesus morreu na cruz por vocês. Glória a Deus. Meu irmão, você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor, porque há festa no céu. Aleluia. Glória a Deus. Queria que vocês repetissem uma oração comigo, pode ser? Repete uma oração comigo, tá? Vocês três juntos, tá bom? Então, em nome de Jesus, fala bem alto, em nome de Jesus, eu entrego o meu coração nas tuas mãos, Senhor. Faz tudo novo. Em nome de Jesus. Limpa os meus pecados. Guarda a minha mente. E guarda o meu coração a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. José, Lucas e Rivaldo, glória a Deus. Continue com seus olhos fechados, em nome de Jesus. Queria que você, aí do seu lugar, você fizesse também um sinal. Você que quer receber uma oração hoje, você que talvez veio aqui, você é uma ovelha do Senhor. É uma ovelha, já conhece o Senhor, já sabe que Ele é o seu pastor, mas você precisa trazer uma restauração para você hoje, você precisa começar a tomar da água limpa. O Senhor, Ele tem para você restauração, o Senhor tem para você cura. Então, em nome de Jesus, levante suas mãos, O Senhor tem cura para você.
O Senhor tem cura no seu físico. Você que está cansado, levante sua mão. O Senhor vai te trazer descanso. Você que está aflito, meu irmão, você está aflito, talvez você entrou aqui e está tão aflito, o Senhor, Ele quer que você beba da água dEle, para Ele te dar alívio, tem provisão no Senhor. Você que está com medo, o Senhor deu aqui, ministrou aqui, você tem gente aqui, eu estava aqui sentado, eu escrevi, existem pessoas com medo. Levante sua mão, meu irmão. Você está com medo do futuro, com medo de perder emprego, medo de não ter para os teus filhos, medo de não pagar a escola, medo, está com medo. E não é pecado ter medo, é pecado ir embora com medo para casa. Então levante sua mão e fala assim: Senhor, eu estou com medo. Você está doente, precisa de respostas, meu irmão, em nome de Jesus, levante suas mãos. Senhor, Ele tem água para você. Senhor, Ele tem boa água. O Senhor, Ele quer te levar para águas tranquilas. O Senhor quer te levar para águas boas. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas em Tua presença. Nós colocamos, Jesus, as nossas mentes, as nossas vidas em Tua presença. Deus, Tu estás aqui. Então eu te peço, olha para as mãos levantadas. Olha, Jesus, para aqueles, Jesus, que estão aqui hoje com medo, com incertezas, aflitos, Senhor. Em nome de Jesus, passa aqui essa noite e tira de nós tudo aquilo, Deus, que não te pertence. Nos dá a água para que nós tenhamos provisão em Ti, Jesus. Deus, nós reconhecemos que Tu és o bom pastor. Tu és aquele que nos leva, Tu és aquele que cuida de nós, Tu és aquele que tem a resposta. Nós reconhecemos que é em Ti que há a resposta, Senhor. Nós reconhecemos que é em Ti que é o caminho. Deus, em nome de Jesus, então eu te peço, sacia a nossa sede essa noite, Senhor. Sacia a nossa sede, sacia, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, em nome de Jesus, tomar da água boa, tomar da água que tem a vida, tomar da água, Jesus, que traz provisão, que traz saúde, que traz, em nome de Jesus, esperança, tomar da água, Jesus, que traz fé, traz confiança, tomar da água, Jesus, que traz, Senhor, certeza da vitória. Tomar da água, Jesus, que traz, Jesus, certeza, Senhor, que nós vamos vencer. Tomar da água que diz que nós iremos conquistar a terra. Tomar da água, Jesus, que diz que pode vir Golias, pode vir gigantes, mas se a terra é nossa, nós vamos conquistar. Deus, tomar da água Pai, em nome de da perseverança, da água, Jesus, que nos anima a não desistir, a não olhar para trás, Jesus. Deus, a não olhar para trás e ver como era bom. Deus, tomar da água da perseverança, tomar da água da santidade, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos leva para as águas tranquilas. Leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, leva nossas casas, leva nossas famílias, leva-nos, Senhor, para o lugar aonde Tu estás, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia.